Olá, professores, como vocês estão? Estamos dando início à nossa formação ano-séries da primeira série do ensino médio. Mas antes, vou fazer aqui uma audiodescrição. Eu tenho os cabelos loiros até a altura dos ombros, tenho algumas luzes, sou de pele clara, olhos azuis e estou vestindo uma blusa de mangas compridas, na verdade, com decote em V, e tem alguns babadinhos em torno desse decote em V. Ela é de cor azul, com algumas flores na estampa, tá bom? Flores brancas na estampa. Atrás de mim há uma pequena estante, com livros e uma parede de cor bege, tá bom? Eu sou a professora Márcia de Matos Sanches, e sou professora, e fui professora também da rede estadual por muito tempo, como efetiva da rede estadual. Tenho formação em letras, com ênfase em inglês, sou também formada em pedagogia, especialista em leitura especialista em língua portuguesa e mestrado também em educação, tá bom? E hoje, nosso enfoque será gêneros textuais, aí dando esse direcionamento para leitura e produção de textos. Então, os estudantes, quando produzem os seus textos, né, então nós temos ali no final um gênero textual selecionado dentre todos os gêneros que há nessa sequência de atividades 5, do volume 1, parte 2. Peço licença aqui para compartilhar o nosso material, porque fica mais didático, né, essa dinâmica, e nós podemos, então, aqui caminhar de maneira mais adequada. Então, estamos aqui tratando da formação para professores no projeto de recuperação e aprofundamento, tendo como componente curricular a língua portuguesa, primeira série do ensino médio, a sequência de atividades, então, tem aqui o foco na número 5, volume 1, do segundo bimestre. Vamos, então, agora passando aqui para recomendar que vocês acessem a EFAP para poder abrir o caderno do Aprender Sempre, no volume 1, dessa sequência de atividades 5. Ao clicar aqui, a gente já verifica o link, né, aqui onde vocês podem copiar e ali colocar no seu computador ou seu celular e poder acessar, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Quais são os objetivos, então, dessa formação? Primeiro, nós iremos revisitar alguns aspectos teóricos que já foram discutidos na formação de etapa, por isso eu peço a vocês que assistam também, já está à disposição de vocês no Centro de Mídias, a formação de etapa da sequência de atividades 5, que fala do tema central, gêneros textuais, tendo como foco a leitura e a produção textual. A seguir, nós vamos analisar atividades relativas ao gênero textual proposto na primeira série do ensino médio, tendo aí o Aprender Sempre, né, como objeto de estudo. Olhando para essa sequência de atividades 5, sob a perspectiva da habilidade essencial e o objeto de conhecimento. A seguir, iremos propor uma experiência de aprendizagem com um gênero, tomando por base, né, o gênero estudado nesta sequência, que poderá ser discutida no desdobramento do planejamento na TPC da escola de vocês, tá bom, professores? Vamos entrando aqui no nosso primeiro momento, fazendo aí uma revisitação dos aspectos teóricos que também já foram apontados lá na nossa formação de etapa. Bom, segundo o documento curricular do Currículo em Ação do Ensino Médio, o componente curricular de língua portuguesa e o ensino de gêneros, né, é oferecido nas 3 séries do ensino médio. As habilidades devem ser apresentadas juntamente com outras disciplinas de mesma área, tá? Podendo também, claro, fazer uma conexão com as outras disciplinas também, porque o ensino médio já tem um novo itinerário, né, que precisa fazer essa junção entre disciplinas para que o estudante compreenda, né, que o ensino ele não é fragmentado e, de certa maneira, contribui para o seu processo
do avanço fora também da escola de aula, como é que eles podem evoluir em outras áreas também, podendo assim seguir carreiras, escolher, né, se é tecnologia ou se são mesmo algumas áreas específicas da área de ciências humanas, e aí vai por aí afora, né, os estudos estão aí. Então, por isso que o processo, ele não é seriado, porque permite que a orientação de progressões ao longo de todo esse desenvolvimento do estudante na escola traga aí essas práticas pedagógicas, né, para que eles possam evoluir em suas habilidades necessárias para construir conhecimentos. Então, de certa maneira, ele está percorrendo, né, todos essas séries, 3 séries principalmente, né, já vindo de outros anos anteriores, por isso que as habilidades muitas vezes se repetem em alguns dos anos finais, bem como também nas séries, porque os estudantes vão aprofundando na complexidade e, portanto, podendo produzir textos mais coerentes e coesos, tá bom? Então, essas habilidades essenciais de língua portuguesa propiciam diálogo, promovem a integração efetiva com os demais componentes da área. Por isso que é importante que professores, tanto da mesma área de componente, né, como a educação física, a arte e a própria língua portuguesa, possa ali talvez estabelecer conexões para fazer projetos e de que maneira que os estudantes possam também interagir como agentes das suas próprias práticas, né, e, portanto, compreender melhor o sentido, né, o sentido dos gêneros textuais na vida deles. Quando nós pensamos nessas práticas pedagógicas, nós vemos que elas ocorrem com foco na contextualização para articular o uso da língua com as esferas sociais do estudante. Por isso que nós nunca poderemos ensinar gêneros textuais sem contextualizá-los e também sem apresentar a eles a eficiência desses gêneros na vida prática cotidiana deles, dos estudantes. Quando eles percebem os sentidos nesses textos, né, nesses variados textos que eles vão aprender ao longo da sua vida acadêmica, eles vão perceber a relevância desses gêneros. E por que os gêneros são importantes? Porque, de certa forma, eles atendem às necessidades diárias de qualquer pessoa na sociedade, seja para escrever uma carta de reclamação, seja para entender dentro de um debate, discussões ali com argumentos fundamentados, né, sempre com personalidades importantes, por meio de institutos que podem trazer ali um sentido de verdade, de ter argumentos mais fundamentados, tá bom? Então, propicio também refletir sobre os avanços das tecnologias digitais, da informação e comunicação, a partir de novas propostas de ensino e aprendizagem e novos conceitos de letramento. Professores, não há como negar mais as tecnologias digitais na vida dos estudantes. E, portanto, nós, professores, precisamos acompanhar esse movimento, porque eles, muitas vezes, nos ensinam até, né? Eles podem nos ensinar até como lidar com algumas ferramentas tecnológicas, porque eles estão praticamente na vida da vida cotidiana deles. Então, nós precisamos também, cada vez mais, avançar nos estudos e pesquisas, para podermos também utilizá-las em sala de aula, em detrimento de algumas dificuldades que nós sabemos que existem em relação à internet ou à tecnologia, mas nós podemos muitas vezes driblar, né, essas formas e mostrar a eles as possibilidades. Também as práticas pedagógicas priorizam os textos multimodais em sua variedade de linguagem e discursos. Quando nós falamos multimodais, nós devemos inserir aqui também os multissemióticos, porque são os textos que estão veiculando nas redes sociais, portanto, são textos que exigem ali um conhecimento das imagens, sejam elas em movimento ou não, dos sons, né, relativos à questão das apresentações de vídeos, das falas novas que aparecem, das linguagens tecnológicas também que vão aparecendo, dos termos mais específicos, né, voltados às multimídias. Então, nós precisamos também estar conectados nesse sentido, não é mesmo, professores? Então, quando nós pensamos nas tecnologias digitais da informação e comunicação, as famosas TIDICs, os letramentos múltiplos ou multiletramentos abrangem leitura crítica, análise e produção de textos multissemióticos em enfoque multicultural. Veja, é tudo multi, né? Porque existe aí uma variedade, uma diversidade
que abrange todos esses textos que percorrem tanto a internet, também fora delas. Eu me lembro muito bem desses museus onde apresentam agora também nas paredes, interativamente, as obras de um autor, né? Nós temos aí de volta, quem é de São Paulo sabe, o Museu da Língua Portuguesa, onde toda a tecnologia está ali presente também, e não exatamente naquele espaço de um ambiente do computador ou do celular. Eles estão também fora, né? Então, todo nesse contexto, nós precisamos, às vezes, se houver na sua cidade também essas tecnologias fora do ambiente escolar e também do ambiente do próprio computador, laptops e aí outros mais, é necessário que os estudantes possam também visitar esses locais para poder compreender que a tecnologia está, né, rodeando a todos nós o tempo todo. Então, a interação entre áreas e componentes, a partir dessa perspectiva, dimensiona os conceitos de letramento, multiplica-se em benefício das semioses visuais, verbais e sonoras e redefine novos gêneros mediatizados. Portanto, é de suma relevância. Pensando nisso também, nós temos que pensar que os gêneros, eles são agrupados, né? Segundo Dawes e Snelly, eles dizem que os textos, por exemplo, textos que argumentam, né? Eles são agrupados, por exemplo, no campo da vida pública. E quando nós pensamos nas pesquisas que serão realizadas para a produção desse gênero, nós pensamos também na investigação e pesquisas. Quando nós estamos no campo da literatura, haverá também o campo da literatura e da arte, né? Então, nós temos aí esses variados campos que nós precisamos também dizer aos nossos estudantes onde esses gêneros estão inseridos. Se for no campo da vida pública, nós temos que pensar que os gêneros com foco no debate e na reivindicação, promovendo a consciência, principalmente dos direitos, da valorização dos direitos humanos e a formação de uma ética responsiva, privilegia a argumentação e a persuasão. Observem que aqui o professor precisa direcionar os seus alunos, os seus estudantes, para que reflitam, né, sobre essa questão de quando se lê artigos de opinião ou se estabelecem alguns debates, é necessário que haja ali toda uma questão de valorização da humanidade, percebendo, né, aquilo que eu posso dar como contribuição e solução para os problemas polêmicos que vão aparecer diante da nossa vida o tempo todo. E nunca num olhar de revanche ou de dizer mal dizer ou não concordar com o outro de forma sem respeitar a opinião do outro, né? Então, por isso que eu preciso sempre estar baseada em argumentos que eu possa sustentar, e então, aí sim, colocar-me e posicionar-me diante das polêmicas, né? Dos assuntos difíceis de ser tratado. Então, quando eu faço isso, esse movimento da pesquisa vai promover a questão da leitura, que vai desenvolver habilidades de pesquisa, ordenação do pensamento, ordenação das anotações que eu faço. Então, o professor, como mediador, deve indicar, né, quais seriam as áreas ou quais são os ambientes que os estudantes podem pesquisar com mais fidedignidade, sabendo que está ali argumentos mais confiáveis, né, nesse sentido. Então, portanto, eu vou pedindo para o meu estudante ir anotando, fazendo anotações, né? É um processo muito interessante para essa apropriação de saberes. E os gêneros desse campo são privilegiados na escola. Muitas vezes são gêneros que estão vinculados a relatórios de pesquisas, mais tarde um relato, onde pode ser uma exposição oral ou escrita, a construção de artigos de opinião também, tomando-se por base muitas leituras sobre esses gêneros variados, e, portanto, aí eu posso partir para um debate, e esse debate, então, vai exigir do estudante esse processo todo formativo, não é mesmo? E quando nós pensamos que um debate, ele está muito mais vinculado a uma questão da oralidade, da escrita, eu posso imaginá-lo também em outros ambientes, e aí é o que Dawes nos fala, sobre que os gêneros eles podem ser transportados para outros ambientes.
Aí é claro que muda-se o seu formato e a sua intencionalidade. Então, é importante compreender que os textos multimodais, eles podem, por exemplo, um debate ser filmado e depois colocado num blog, ou então nas redes sociais da própria escola. São questões que podem trazer para o estudante, né, novos conhecimentos de outros ambientes. O debate pode ser o mesmo, a oralidade também está lá. Para que a oralidade existisse, houve a escrita. E a partir dessa escrita, houve toda uma pesquisa que antecedeu. Então, veja que todo esse processo formativo é necessário para que se chegue, então, a uma produção final. E aí, então, para Rojo, o ensino de gêneros textuais, multimodais e multissemióticos propicia aos professores da educação básica refletirem como os estudantes vivenciam o letramento mediante essa diversidade cultural e hipermodal dos meios digitais. Há também possibilidade de conhecer esses gêneros a partir dos aspectos teóricos da pedagogia dos multiletramentos que vão sendo construídos em decorrência das mudanças das linguagens digitais e das necessidades comunicativas do século XXI. Um momentinho. Quando nós falamos dessa pedagogia dos multiletramentos, proposta no grupo de Nova Londres, que é o nosso famoso New London Group, que é mais ou menos em torno de 1995 que se iniciou esses estudos, a pedagogia tem como foco a educação para a contemporaneidade, voltando assim essa ideia de que o século XXI, ele é bombardeado o tempo todo por múltiplas linguagens e culturas, e, portanto, é preciso que o professor e também os estudantes possam, né, acessar esses variados letramentos e interação. É o que nós chamamos de multiletramentos, e aí usando as multissemioses também, né? Então, é importante que se compreenda também, desculpa, vou voltar um pouquinho, e permite também esses estudos, né, permitem compreender que esses gêneros textuais estão ancorados no campo dos multiletramentos também. Veja, então nós já tivemos o campo ali da vida pública, o campo da pesquisa, da investigação, e nós temos que pensar também que existem os campos dos multiletramentos e que devem ser ensinados por meio de atividades de leitura e de produção. Então, é importante que o professor seja, e né, com certeza, um eterno pesquisador, e, portanto, verifique, né, quais são as principais características desses gêneros textuais. Esses gêneros textuais também são ancorados em possibilidades hipertextuais. E o que significa hipertexto? Eles estão associados aos vínculos que existem nas redes sociais, né? Os multimediáticos e hipermediáticas do texto eletrônico. Veja, então, todo esse formato que insere-se nessa questão da apresentação, não só, como já disse, né, no computador, mas sim também nos ambientes onde existem esses espaços culturais. O ato de leitura não somente se vincula à leitura do texto verbal escrito, mas também a outras modalidades de linguagem, como imagem estática, imagem em movimento, som, fala, tudo que cercam e intercalam os textos, né, de modo geral. Esses textos multissemióticos vão além dos limites dos meios digitais, é o que eu falei para vocês, estão em todos os ambientes também, né? Pode estar num show, né? Muitas vezes um show onde aparecem ali algumas imagens, né, e desenhos que estão ali caracterizando aquele show, como também nos ambientes culturais. E extrapola, então, aquilo que é impresso, jornais, revistas, não que isso não seja importante. Todas essas atividades são muito importantes, até para fazer um contraponto, tá bom? Quando nós pensamos aqui em debate, veja a complexidade que é chegar a esse nível de debate. Então, o Dawes, na sua teoria, nos diz que, no caso do debate, insere-se no domínio social de comunicação no campo da discussão de problemas sociais controversos. Então, não é só o debate. Nós temos aqui carta de reclamação, nós temos também artigo de opinião, editorial, todos esses textos que têm aí como foco a argumentação, que é a linguagem dominante desses gêneros textuais que estou falando aqui. Existem também a sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição.
O tema, no caso aqui, o tema foi até interessante porque ele me chamou a atenção, porque é indisciplina escolar, desafios e soluções. Aqui eu gostaria apenas de conversar mais particularmente com vocês, porque a minha pesquisa, ela está envoltada, quando eu fiz o meu mestrado, justamente nessa questão. E daí nasceu um livro chamado A Sala de Aula em Filmes, Lapidando a Formação Docente. Eu analisei 7 filmes que tratam da questão da indisciplina, e justamente são Ao Mestre com Carinho, de 1965, Sementes da Violência, Mr. Holland, Mentes Perigosas, Música do Coração, Escritores da Liberdade, Entre os Muros da Escola. Por que eu selecionei esses filmes? Porque eles eram extraídos da vida real e viraram filmes. E, portanto, eu gostaria apenas de mostrar aqui a Erin Gruwell, do livro Escritores da Liberdade, que virou filme, né? E também existe até hoje uma fundação chamada Freedom Writers, onde os estudantes da sala 203, que eram indisciplinados, segundo alguns professores e coordenadores e diretores da escola, eram considerados como indisciplinados, e eles, juntamente com a professora Erin Gruwell, elas criaram essa fundação que existe até hoje, pelo menos até 2012 existia, onde se mostra aí para os estudantes, a possibilidade deles também ajudarem outros, que são as crianças que vão até esse instituto para poder aprender. Então, é muito interessante aquele momento do filme em que a professora coloca uma faixa vermelha no chão e coloca os 2 grupos laterais, porque eles também viviam em conflito, esses estudantes. Então, ela faz algumas perguntas que eu acho de extrema importância, que é, quem aqui já tem um novo CD, aí vai falar de um artista da época, do Snoop Dogg. Depois ela faz algumas perguntas, quem conhece alguém, amigo ou parente, que já esteve preso ou está preso num reformatório, e vai colocando, quem é que já teve contato com drogas, quem aqui, e aí os estudantes têm que ir para frente ou voltar quando eles não estão, nem todos vão se reconhecendo que vivem o mesmo dilema. E aí, então, existem várias perguntas que o filme traz, e gostaria que vocês pudessem também mostrar para os seus estudantes que essa indisciplina ela é muito relativa, ela depende muito da questão, e por isso eles precisam ter esse contato com outros textos, e que não sejam apenas os textos escritos, eles podem assistir filmes e também discutirem aí nessa questão. Então, voltando aqui à minha tela, eu diria para vocês que é bom observar que um debate precisa, desse reconhecimento, precisa de todo esse contexto para que se possa, então, fazer um debate. Ninguém faz um debate ao acaso. Então, é necessário que haja aquilo que nós chamamos de conhecimentos cognitivos, que vai desde o identificar o tema, até mesmo reconhecer tipos de argumentos, para depois poder ali praticar algumas reflexões, que podemos chamar ali de interpretação de textos, e finalmente, depois de tantas leituras, produzir o seu próprio. E o interessante dessa sequência na primeira série é que no final também eles vão produzir um artigo de opinião baseado nesse debate. Então, vamos aqui para o segundo momento, onde nós começamos uma análise das atividades relativas ao gênero em questão. Aqui tem um probleminha, não é uma aula, mas sim, nós vamos analisar aqui, basicamente, 1, 2, 3, 4 aulas. Então, essas aulas foram escolhidas, pois se conecta com a habilidade essencial que propõe a análise de visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos, entre outros aspectos relativos à defesa de ponto de vista. Para analisar esse gênero textual, vamos rever a habilidade essencial e o objeto de conhecimento da primeira série. Vamos apresentar o conjunto de aulas, como nós sempre fazemos, e analisar as aulas 4, argumentação planejada, aulas 5 e 6, o debate, e a aula 7, é preciso avaliar. Então, olha só a habilidade. A habilidade exige analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação, intervenção, crítica da e na realidade. Observe que não é uma habilidade simples, é uma habilidade complexa.
Portanto, é preciso apresentar a todos os estudantes, é claro que haverá também estudantes que estão, de certa maneira, acompanhando mais, por ter outras possibilidades de estudar, outros nem tanto. Então, nós precisamos perceber aquilo que nós vamos falar mais um outro encontro sobre a coleta de evidências, pensando, se o meu estudante ainda não está em condições de analisar, eu tenho que propor atividades que identifiquem, que façam com que ele identifique pelo menos o tema, que ele saiba refletir sobre os tipos de argumentos, né? Então, eu preciso levar essa questão. A questão da curadoria é justamente o momento, por isso que ele é objeto de conhecimento dessa sequência de atividades aqui, porque a curadoria da informação visa planejar, né, estratégias, pensar em atividades que possam propiciar para esse estudante, né, outras habilidades necessárias, elementares, que possam chegar à análise. Então, é importante pensar nisso, professores, não podemos ir direto, né, ao assunto, e aí, então, imaginar que o nosso estudante já sabe de antemão, né. Então, a gente tem aqui o Universo em Conflitos, que ele vai falar sobre compreender estratégias textuais, novos sistemas, que também aborda aí a capacidade de organizar estratégias argumentativas, articular explicações, interpretações. Vamos aqui no caso já mais específico, na argumentação planejada, como é que eu posso planejar o meu debate, né? E aí o debate, e é preciso avaliar. Então, professores, aqui eu vou fazer uma outra conversa com vocês, porque, a seguir, eu vou apresentar um questionamento onde vocês vão refletir. Para tanto, eu peço a vocês que façam uma pausa no seu vídeo, porque assim que eu fizer a pergunta, né, logo em seguida eu tenho que apresentar uma resposta, né? Então, para que nós possamos, no nosso curto espaço de tempo aqui, eu peço, né, a vocês que façam essa pausa, peguem o seu diário de bordo, papéis, folha de caderno, o que vocês tiverem em mãos, né, e façam aí anotações a partir da pergunta que eu fizer. Então, levarei agora a questão desta proposta, né, que seria aí, já que nós não podemos estar sincronamente falando com vocês, nós estamos, então, aqui imaginando qual seria a pergunta que pode ser feita e vocês podem refletir. Por que o ensino do gênero textual oral, debate regrado, é relevante para a vida cotidiana dos estudantes? Então, enquanto vocês pensam, enquanto vocês pausam esse vídeo, né, eu apenas aqui faço essa recomendação, que dê esse tempo para vocês poderem responder, já que nós temos um vídeo, é necessário, então, pensar, eu posso pausar agora nesse momento e posso responder, depois eu retorno, né, para ouvir uma possível resposta, porque a resposta que eu vou dar agora, daqui para frente, ela é uma possibilidade de resposta, porque vocês, professores, terão outras que se assemelham a essa, certamente, não exatamente a mesma, mas é assim que se procede a essas perguntas, né, que exigem um discurso, né, mais escrito, elaborado. Então, professores, pensem nessa questão para o seu estudante, de que maneira esse debate regrado pode contribuir para a vida prática dele, do seu dia a dia, né? Então, acredito que vocês já pausaram e que vocês já responderam, então agora nós teremos aqui o momento da resposta. A possível resposta poderia ser: o ensino merece destaque, primeiramente, pelo recebido aí muita atenção nas aulas de língua portuguesa. Então, tem sempre essa discussão de que a oralidade, de certa forma, ela está meio fora, né, da casinha, e aí não pode ser levada para a escola. E é quando ela é muito rica nesse contexto. Então, a prática de debate associa-se demasiadamente com a vida cotidiana dos estudantes por meio de manifestações sociais da linguagem. Além disso, valoriza a formação integral dos estudantes, desde a compreender que nos atos de fala é necessário respeitar os momentos em que se deve manifestar, até aqueles de escutar, além de agir empaticamente em relação a opiniões adversas à sua própria forma de ver o mundo. Então, nesse sentido, a gente percebe que todo esse conjunto de aulas vão encaminhando o estudante para a produção de um debate.
Nós estamos, então, agora na aula 4. Os objetivos são demonstrar a capacidade de organizar estratégias argumentativas para uma defesa consistente de posicionamento, articular explicações, interpretações e intervenções diante dos fatos apresentados em debate. Veja, nesta aula, o estudante estará já em grupo, definido pelo professor ou pela turma. Aqui tem uma proposição de oferecer alguns doces, se eu não me engano, são algumas balas de duas cores, os papéis têm uma cor, por exemplo, verde, outra amarela, e os grupos vão pegando essas balas. E aí, então, não tem mais aquela ideia de que o grupo vai se unir apenas com aqueles que eles gostam e estão acostumados. Então, a ideia de que os estudantes possam formar grupos, né, para o debate, pensando apenas nessa organização geral e que se pode ali contemplar todos os estudantes, né? Aí, nesse formato, tem que se pensar quem será quem serão os debatedores, quem será o mediador, se é o professor, ou se ele vai eleger algum estudante para que faça esse papel de mediação. É importante que se pense aí no planejamento, né, que possa fazer aí algumas pesquisas a respeito, já que o tema é indisciplina escolar, por isso que eu sugeri a ideia do filme, bem como outros textos que podem ser pesquisados, né? Aí os estudantes fazem anotações e vão aí sustentando a sua forma de ver. Existem, então, ali um conjunto de desafios, né, que depois vocês podem ler aqui com calma lá no material, e que se pode entender ali o que é indisciplina, como é que ela ocorre, quais são as causas, né, porque geralmente, quem geralmente está envolvido nessas questões, por que se envolvem nessas questões de conflitos, e aí vocês vão percebendo que os estudantes vão respondendo e eles próprios podem criar as soluções, e isso é importante, até porque no debate é preciso criar regras, né? Porque sem regras os estudantes não entendem bem como vai ser a proposta. Então, os próprios estudantes, juntamente com o professor, vão decidindo quais são as regras, tanto para o debate quanto para pensar nesse aspecto da indisciplina em sala de aula. Até parece que é um momento de reflexão, né, onde todos eles podem imaginar, e o professor terá condições de coletar evidências nesse sentido para compreender como os estudantes veem essa questão da indisciplina, que não é algo muito simples, né, de ser tratado na escola, mas quando eles são os protagonistas, quando eles propõem as soluções, muitas vezes pode ser um grande trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. Depois, então, nas aulas 5 e 6, é o debate, né, especificamente, onde se orienta, e aí os objetivos da aula são, das aulas, né, 5 e 6, compreender a diversidade imbuída na defesa de pontos de vista em uma discussão, participar e envolver-se ativamente em atividades orais, em um contexto de argumentação, e por aí vai, pedindo que o estudante faça, então, aquilo que nós já falamos, os grupos já estão organizados, o debate vai acontecer, já estão de posse das anotações, as regras já estão definidas, então vão escolhendo ali, né, a forma de apresentação, 15 minutos para cada lado, respeitando-se a questão do turno de fala, tudo isso é muito importante. Então, depois disso, é preciso avaliar. A avaliação, então, segundo os objetivos, é identificar pontos positivos e pontos de atenção relativos ao debate, avaliar as ações de intervenção oral enquanto atividade necessária. Os estudantes que não participam exatamente do debate estão na plateia, eles podem fazer perguntas e entregar para o mediador, para que ele possa, então, ali proceder às perguntas e os grupos vão responder para a plateia, né? Então, isso é um ponto importante também nesse momento, e aqui já começa o encaminhamento para a produção de um artigo de opinião. A partir desse artigo de opinião, então, é necessário, então, avaliar, né, verificar os pontos quanto ao material, se no debate os pontos específicos ali estão apresentados, né, e também quanto à apresentação, ali, se a fala dos expositores estavam de forma regular, boa ou ótima, e não, eles vão fazendo essa avaliação, e o professor também vai usando esse instrumento como se fossem uma espécie, né, de rubricas, onde ele pode avaliar ali os seus estudantes e como eles agiram, e ali, junto com os grupos, né,
procederam ao debate, tá bom? Postura de voz, respostas, questões feitas, contribuir com a plateia, mediação do professor também, se foi boa ou não, avaliado aqui também. Tá bom? Então, nessa avaliação, existem aí algumas perguntas que vão ser direcionadas para o artigo de opinião. Aí, então, vão se perguntar, né, se foi utilizada a linguagem, se deve ser utilizada a norma padrão, qual será a intenção com o texto, o que a tese, que são argumentos ali selecionados para a defesa da questão da indisciplina na escola, quais dados e citações vocês vão usar, os estudantes irão usar, quais as intervenções que eles irão propor, isso é muito importante, e a partir do planejamento pronto é hora de produzir esse texto, mas ele não foi objeto, né, da nossa seleção aqui como gênero textual. O que nós podemos aqui sistematizar? Que o gênero debate, segundo o Dawes, olha só como ele está dentro, né, está nesse formato esquemático que nós colocamos aqui, ele está em conexão com a habilidade, porque se o domínio é comunicação, discussão de problemas sociais, nós temos aqui uma habilidade que já foi lida, que trata dessas questões, dos conflitos, dos interesses, dos preconceitos, ideologias, tudo aquilo que pode ser tratado como a questão de problemas a serem discutidos. A linguagem é sempre argumentar, e aí está dentro também da relação da curadoria da informação, porque o professor precisa ter esse olhar macro, né, para que ele possa, então, desenvolver ali as suas atividades e planejá-la de forma a atender às necessidades de todos os estudantes. Por isso, professores, sempre que vocês estiverem em mãos com o material do Aprender Sempre, é necessário olhar para a habilidade essencial, para o objeto de conhecimento, pensar na parte teórica, onde se estabelece esse gênero, né, se ele é do domínio da exposição, se é um domínio da literatura, né, então, assim, que é narrar, que é uma estrutura diferente, então eu preciso ter esse olhar para eu poder produzir atividades que vão ao encontro dessa sequência, né, já que eu quero trabalhar com essa sequência com os meus estudantes, tá bom? Aqui, estamos indo, então, para um terceiro momento, um momento de uma experiência. Aqui, nós pensamos em que o debate regrado deve ser retomado, porque trabalhar o gênero debate, né, é pensar na questão da oralidade, que está vinculado, na verdade, a essa ideia da primeira série do ensino médio, né, que já está se movimentando para falar em público, para poder agir na sociedade e conversar, né, com uma amplitude maior de conhecimentos para poder debater com os outros. Então, definir o tema, aqui seria interessante um novo tema, um tema escolhido pela sala, não um tema já apresentado, né, onde eles podem ali discutir questões que atendem às necessidades deles, instigar também a compreensão de processos identitários, para que eles possam refletir acerca dessas variantes linguísticas, né, sempre pensando se essa linguagem vai ser de forma oral, ou pensando no formal, e se for informal, que seja, então, uma linguagem coloquial, mas que respeite, né, a opinião dos outros, que não haja ali baixo calão, ou, né, usar palavras que vão ofender o outro, tá bom? Então, sempre é importante pensar nisso. Quando nós estamos nessa sequência de atividades, né, pensar sempre nessa formação, que vão dar subsídios teóricos e práticas pedagógicas que auxiliam nessa construção do debate regrado. Então, acredito que todo esse contexto permite ao professor fazer com seus estudantes, né, um debate de forma bastante dinâmica. Aí, discutir também com a turma sobre gêneros textuais orais, de maneira a abordar conceitos relativos à variação linguística, com foco na escolha da norma padrão. Normalmente é assim, mas se utilizar a coloquialidade, que seja de uma forma respeitosa, sem uso de extremas gírias, né, para não que haja algo contra, em função deste uso de debate, né, pensando que muitas vezes alguns podem observar alguns debates que haja ofensa, nesse caso não, tá bom? Então, a solução seria selecionar esses grupos, né, que possam defender e refutar os pontos de vista, e esses estudantes que ficam à parte, né, que são os espectadores, podem também interagir, avaliando e fazendo perguntas, né? Então, essa discussão é importante, pensando nesses projetos, que podem também daí partir para
que seja socializado em mídias multimodais e multissemióticas, né, pensando em extrapolar o debate que é feito somente em sala de aula, também é importante. Professores, estamos agora aqui pensando no desdobramento para a TPC, e vamos imaginar aqui que vocês devem assistir a esses vídeos, né, de formação de etapa, dos anos sérios, fazer as suas anotações e, portanto, participar, mesmo que à distância, né, pensando nas trocas e pressões que vocês tiveram a respeito dos gêneros textuais, no nosso caso específico aqui, com enfoque no debate, também pensando em artigos de opinião, discutir com os professores, né, esses conceitos, se vão contribuir para o planejamento da sua SA5, né, também pensando em quais aulas que vocês vão selecionar, também o momento de junto com os seus pares, né, se possível, já muitas vezes falei, se não der para ser presencial, quem sabe por conversas, por acessos telefônicos, né, de mensagens rápidas, ou então esse mesmo movimento que nós estamos fazendo aqui, né, pelo formato da internet, conversar por meio de mídias assim, de conversas, aí perguntar e questionar os professores, analisar se a habilidade essencial conecta-se com o objeto de conhecimento, olhar para os objetivos das aulas também é necessário, examinar se a experiência de aprendizagem vai ser importante para articular com esses processos de leitura e escrita de forma interativa, colocando o estudante como centro da aprendizagem, refletir se as habilidades essenciais e os respectivos objetos de conhecimento com foco no gênero textual escolhido por vocês, vai promover nos estudantes um avanço do percurso interativo do ensino-aprendizagem, vão elaborar, então, haverá subsídios para o planejamento da TPC, observando todo esse contexto aqui apresentado, tudo isso é muito relevante para vocês, né, professores? Então, o que nós vimos nesse encontro? Nós revisitamos os aspectos teóricos, nós analisamos aí, pelo menos, algumas aulas, mostrando a relevância do debate para o ensino como gênero, propusemos aí uma experiência também, que é o próprio debate, mas agora pensando num uso mais tecnológico, né, onde possa avançar e não fique somente restrito à sala de aula. Podemos, então, aqui mostrar para vocês as referências, né, que ficam aqui gravadas no vídeo, para que vocês possam também observar com mais calma. E vou aqui me despedindo de vocês, professores, e agradecendo mais uma vez ao intérprete ou à intérprete de Libras, que sempre faz um trabalho incrível aqui para nós. Também aqui agradecendo a toda a equipe, né, que faz aí a produção dos vídeos, tanto a parte pedagógica, quanto também essa mais operacional, né? Agradecendo a vocês, professores, que tenham vocês uma ótima ATPC, no planejamento bastante consciente, na produção de boas aulas para os seus estudantes. Até uma próxima.